Um jogo de travessia de mundos para todos. Logo no início, obtive o único talento oculto, Força Eterna, que permite que todas as unidades aliadas no meu território, ao receberem um estado de melhoria temporário, o obtenham de forma permanente. Fiquei pasmado e de repente, exclamei. Desde que se use uma habilidade de suporte uma vez, o bônus torna-se permanente. É quase como usar um cheat, mas o que me deixou ainda mais entusiasmado foi que, este mundo de sobrevivência gelado para onde fui transportado era exatamente um mundo de um jogo que eu já tinha jogado antes, com a minha experiência de jogo. Nesta nova era, serei capaz de superar os outros, ascender aos céus e mudar o meu destino. No entanto, no segundo seguinte apareceu de repente uma mulher ao meu lado. Era a Liu Mushui, a minha cunhada, a noiva do meu falecido chefe. Ao mesmo tempo, o sistema informou que o jogo iria iniciar o modo de sobrevivência em família. A nova versão tem como base a família, com um máximo de 4 pessoas por grupo. Aqueles que não tiverem familiares serão agrupados aleatoriamente com as pessoas que estiverem por perto. Percebi imediatamente. Na minha vida anterior, estava a preparar-me para ir buscar a minha cunhada para o funeral do meu chefe. Coincidiu com a invasão do jogo na realidade, e nós os dois fomos emparelhados. Mas rapidamente, a minha atenção foi captada pelo painel de seleção de classes à minha frente. Os jogadores podem escolher entre 5 classes. Mecânico de Ferro Gélido, Guerreiro Polar, Mago Gélido, Cavaleiro da Aurora e Caçador da Neve. Com a minha experiência de jogo eu sabia que a classe mais forte era de Mecânico de Ferro Gélido. Contudo, o Mecânico de Ferro Gélido é uma classe de fim de jogo, e o seu poder de combate inicial é bastante fraco. Quanto ao Guerreiro Polar e ao Caçador da Neve, embora o seu poder de combate inicial seja bom, no final do jogo, tornam-se ineficazes. Das restantes, o Mago Gélido e o Cavaleiro da Aurora. O Cavaleiro da Aurora é uma classe de suporte, geralmente para cooperar com os companheiros de equipa. Já o Mago Gélido tem um bom desempenho tanto no início como no final do jogo. Por isso, escolhi diretamente a classe de Mago Gélido. Parabéns, selecionaste com sucesso a classe de Mago Gélido. A afinidade elemental foi desbloqueada. A resistência ao frio foi ligeiramente aumentada. Ao mesmo tempo, o sistema informou. Faltam 4 horas e 32 minutos para o anoitecer. Além disso, durante o período de proteção de iniciante, não ocorrerão ataques de monstros ao acampamento. Restam 5 dias e 17 horas de proteção de iniciante. Ao ver isto, franzi o sobrolho. A temperatura atual já é de 32 graus negativos. À noite descerá mais 20 graus. Para resistir ao frio rigoroso, dependemos principalmente da fogueira e da cabana do Lorde. A fogueira está agora no nível 1. Consegue aumentar a temperatura num raio de 10 metros entre 5 a 20 graus, o que por agora é suficiente. A cabana do Lorde danificada ainda precisa de pedra e madeira para ser reparada. Por acaso, perto da fogueira do acampamento, há uma pilha de pedras brancas e madeira cortada. Eu ia começar a apanhá-las. Nesse momento, Liu Mushui, que estava ao meu lado, finalmente processou a mensagem do sistema e disse: "Ah, Xing, aquela notificação pede-me para escolher uma classe. Qual é que eu devo escolher? Cunhada, escolhe a Cavaleira da Aurora." Na verdade, dei esta sugestão com um interesse pessoal. A Cavaleira da Aurora, numa fase mais avançada do jogo, tem muitas habilidades de amplificação poderosas, mas os efeitos duram muito pouco. Mas com o meu talento de poder eterno, consigo tornar esses efeitos de amplificação permanentes. Imagina o quão assustador seria o poder de combate de um grupo de unidades com buffs permanentes. A Liu Mushui não duvidou da minha decisão. Neste mundo desconhecido, eu era a única pessoa que ela conhecia. Depois, abri a caixa de mantimentos inicial. Depois de obter os mantimentos iniciais como pão, um machado de pedra, um martelo de pedra, etc., comecei imediatamente a recolher materiais para reparar a cabana do Lorde danificada. Entretanto, a Liu Mushui também quis ajudar. Então pedi-lhe para recolher materiais para melhorar a fogueira. Rapidamente, a fogueira do acampamento subiu para o nível 2. O alcance do aumento de temperatura expandiu-se para um raio de 20 metros. Notificação do sistema. Interface do território desbloqueada. Parabéns, agora pode construir mais infraestruturas. Notificação do sistema. Por seres o primeiro sobrevivente de todo o servidor a construir uma cabana de Lorde, recebeste como recompensa o livro de habilidade Arte da Cura de Gelo. Arte da Cura de Gelo. Consome uma certa quantidade de poder espiritual. Faz com que o alvo recupere por segundo um valor de vida igual ao poder espiritual, a multiplicar por 0,8. O efeito dura 3 segundos. Fiquei surpreendido. Livros de habilidade não são comuns, isto foi uma agradável surpresa. Depois, abri novamente meu painel pessoal. Na interface de construção, escolhi construir a Cabana do Povo do Ártico. Cabana do Povo do Ártico. Pode invocar o Povo do Ártico para trabalhar para si consumindo comida. Capacidade da população: 4 pessoas. Tempo de reparação: 45 minutos. Aumentar a população a participar na reparação pode acelerar o tempo de reparação. De acordo com a minha experiência de jogo.
A melhor solução para a primeira construção é construir primeiro a cabana do povo do Ártico. Por isso, chamei a Liu Muxue para ajudar. Rapidamente, a reparação da cabana do povo do Ártico ficou concluída. Ao mesmo tempo, surgiu uma notificação do sistema. És o primeiro sobrevivente de todo o servidor a construir a cabana do Homem do Gelo. Recebi uma recompensa de 50 pães, fiquei radiante. Para recrutar um Homem do Gelo são necessárias 5 unidades de comida. Com esta recompensa, posso recrutar os 4 Homens do Gelo sem qualquer problema. Além disso, embora os Homens do Gelo tivessem os seus próprios nomes, para ser mais fácil de lembrar, dei-lhes novos nomes: Da Zhuang, Er Zhuang, San Zhuang e Si Zhuang. De seguida verifiquei o painel de construção. Neste momento, era possível construir uma lareira interior, um fogão, uma serração e uma oficina de costura, entre outros edifícios. No entanto, todos estes exigiam uma grande quantidade de recursos. Por isso, mandei o Da Zhuang e o Er Zhuang cortar árvores para obter madeira. E o San Zhuang e o Si Zhuang para a pedreira buscar pedra. Quanto a mim e a Liu Muxue, usamos os materiais que tínhamos para melhorar a fogueira para o nível 3. Depois, fomos para dentro e construímos a lareira e alguns móveis simples. Só depois de fazer tudo isso é que respirei de alívio e fui ver o painel de chat. Abri o canal do mundo e vi que quase toda a gente se queixava de estar perdida neste novo mundo. E eu pensei que pelos vistos, ninguém para além de mim tinha jogado este jogo antes. Nesse momento, ouvi de repente a voz do Er Zhuang vinda de fora do acampamento. Ao ver-me, o Er Zhuang disse apressadamente: Meu senhor, há uma cobra enorme na floresta fora do acampamento. O Da Zhuang foi mordido e está a morrer. Abri rapidamente o painel do Da Zhuang. Vi que seus pontos de vida estavam à metade e que também tinha estado envenenado. Mas respirei de alívio. Um envenenamento de baixo nível pode ser curado com um feitiço de purificação da Liu Muxue. Então, a Liu Muxue sussurrou umas palavras. Que a aurora sagrada te abençoe. E num instante, curou o veneno do Da Zhuang. Ao mesmo tempo, eu lancei o feitiço de cura glacial. Vi números verdes de +2 a flutuar continuamente sobre a cabeça do Da Zhuang. Ao mesmo tempo, o sistema notificou, cura glacial lançada com sucesso. O talento Poder Eterno foi ativado. Esta habilidade tornou-se um estado permanente. Fiquei chocado, não esperava que um feitiço de cura se pudesse tornar num reforço permanente, mas, logo a seguir fiquei entusiasmado. Isto significa que o Da Zhuang é agora um combatente de linha da frente com regeneração de vida infinita. É praticamente invencível. O Da Zhuang, sentindo o poder dentro de si, disse imediatamente com respeito: Obrigado, meu senhor. O seu poder é tão grande e vasto. De seguida, o sistema notificou que a lealdade do Da Zhuang tinha aumentado de 70 para 80. Então, interroguei-me se o feitiço de cura também funcionaria em mim e na Liu Muxue. Então lancei um feitiço de cura na Liu Muxue. E como esperado, o sistema notificou novamente que a cura glacial se tinha tornado um estado permanente. Eu e a Liu Muxue ficamos chocados. Esta habilidade é demasiado poderosa. Depois tencionei usar uma em mim também. Mas o meu cérebro ficou tonto por um instante. Percebi que o meu poder espiritual tinha chegado ao limite, mas não importava. Decidi levar o Da Zhuang e os outros com a sua regeneração infinita para tratar daquela cobra gigante. Quando chegamos ao local, apareceram-me as informações da cobra venenosa. É um monstro de nível 2, não admira que o Da Zhuang e os outros não a conseguiram vencer antes. Mas agora, com o Da Zhuang e a sua regeneração infinita aguentar na frente, nós conseguimos matá-la em pouco tempo. Cobra venenosa da neve abatida com sucesso. Recebeste 30 pontos de experiência, parabéns. Recompensa de primeira morte obtida. Pergaminho de recrutamento de sacerdotisa dos Homens-Serpente. Pode invocar uma sacerdotisa dos Homens-Serpente de nível 5 para ajudar em combate. Ao ver isto, fiquei contente e decidi usá-lo imediatamente. E então, uma bela mulher serpente apareceu instantaneamente à minha frente. Respeitável Lorde. A sacerdotisa dos Homens-Serpente Helena está ao seu serviço. Verifiquei o painel da Helena e a minha expressão mudou novamente. A Helena até tinha 2 habilidades de reforço. Armadura de escamas. Pode fornecer temporariamente a si mesma, ou a um aliado 10 pontos de armadura extra. Fúria dos Homens-Serpente. Concede a si mesma ou a uma unidade aliada, o efeito de fúria. Aumenta a velocidade de movimento e de ataque em 20% durante 60 segundos. E desde que sejam reforços do tipo buff, combinados com o meu poder eterno, podem tornar-se permanentes. Pedi imediatamente a Helena para usar essas 2 habilidades em nós. Num instante, todos, incluindo eu, receberam o efeito permanente acumulado destas 2 habilidades. Ao mesmo tempo também apliquei a cura de gelo permanente na Helena. Sentindo o poder, a Helena também ficou chocada. Não pôde deixar de exclamar com espanto.
Lorde, o seu poder é verdadeiramente vasto e insondável. Assenti com satisfação e desmontei a carcaça da cobra venenosa da neve. Obtive uma glândula de veneno que pode adicionar um ataque venenoso a uma arma. E 17 pedaços de carne de cobra. Ao verem a carne de cobra, os olhos do Da Zhuang e do Er Zhuang arregalaram-se. Há muito tempo que não como carne. Se alguém me desse um pedaço de carne para comer, eu estaria disposto a dar a minha vida por essa pessoa. Eu sorri e disse: se trabalharem arduamente, esta noite, todos poderemos comer sopa de cobra juntos. Depois, de volta ao acampamento, o San Zhuang veio fazer-me um relatório. Meu senhor, encontramos uma pequena mina de carvão, não muito longe da pedreira. Mas estava guardada por 2 lobos da neve, por isso não me atrevia a aproximar-me para observar melhor. Ao ouvir falar da mina de carvão, os meus olhos brilharam de imediato. O carvão é um combustível mais avançado do que a madeira. Com o carvão para o aquecimento, podemos poupar a madeira para construir outras instalações. De seguida, perguntei qual era o nível de força daqueles lobos da neve. O San Zhuang disse que eram provavelmente um pouco mais fortes do que as víboras da neve. Assente. Isso quer dizer que são monstros de nível 3 ou 4. Agora que tenho a Irena de nível 5, pode-se dizer que temos a força necessária para os derrotar. Disse ao San Zhuang e ao Si Zhuang que fizeram um bom trabalho, e que lhes daria mais carne ao jantar. Depois, levei imediatamente os outros e avançamos em direção à mina. Ao chegar perto da mina, a informação sobre ela apareceu diante de mim. Ao mesmo tempo, também vi os 2 lobos da neve. O painel indicava que eram de fato monstros selvagens de nível 3. No entanto, todo o meu grupo tem regeneração de vida infinita e uma defesa impressionante. Com a ajuda da Irena pouco depois de a batalha começar, o membro do seu território, Irena, matou um lobo da neve e ganhou 40 pontos de experiência. No meio da notificação do sistema, ganhaste 20 pontos de experiência. A batalha terminou. Desmantelei novamente os corpos dos 2 lobos da neve. Para minha surpresa, o drop foi espetacular outra vez. Não só obtive 2 peles de lobo verdes, como também 134 porções de carne de lobo. Bem como materiais como ossos e presas de lobo. O mais importante foi ter dropado um pergaminho azul de invocação chamado Cavaleiro Lobo Gélido. Pergaminho de recrutamento do Cavaleiro Lobo Gélido. Pode invocar imediatamente um poderoso Cavaleiro Lobo Gélido de nível 10. No entanto, antes disso, é preciso garantir que se tem comida suficiente. Mal invoquei a Irena de nível 5, e agora aparece um Cavaleiro Lobo Gélido de nível 10. Só posso dizer que isto é um grande avanço. Além disso, a pele de lobo é precisamente a matéria-prima para fazer roupa resistente ao frio. Resolve perfeitamente o nosso problema mais premente, o meu e o da Liu Muxue. De seguida, coloquei uma das peles de lobo sobre a Liu Muxue, que tremia de frio ao meu lado. A Liu Muxue olhou para mim de imediato, com gratidão nos olhos. Eu sorri e comecei a ocupar a mina à minha frente. No momento em que a ocupação foi bem sucedida, o sistema notificou-me que também tinha obtido um baú de bronze. Ao mesmo tempo, a voz do sistema soou novamente. Por seres o primeiro sobrevivente de todo o servidor a ocupar um ponto de recursos, recebes como recompensa o equipamento roxo Arma Antiga Barrett, uma unidade, bem como 10 munições de 12,7 mm. Fiquei absolutamente pasmado. Uma Barrett? Não me enganei ao ouvir, pois não? Arma Antiga Barrett, poder de ataque de 967 a 993. Intervalo de ataque de 1 a cada 2 segundos, com efeito especial 1, perfuração de armadura. Ao atacar, tem 50% de probabilidade de ignorar 100 pontos da armadura do inimigo. Efeito especial 2, tiro na cabeça. Ao atingir a cabeça, causa 50% de dano adicional. Fiquei espantado. Um poder de ataque de mais de 900, na fase inicial do jogo, é praticamente imparável, embora só tenha 10 balas. Mas, depois de o território subir para o nível 4, é possível desbloquear a fábrica de balas. As balas já não serão uma preocupação. Guardei a Barrett e entrei novamente na mina. Depois de tomar a mina, o sistema avisou-me que ainda havia um baú de bronze lá dentro. Abri o baú e obtive instantaneamente muitos suprimentos. Havia também um projeto para um mercado. Depois de o construir, é possível negociar recursos com outros sobreviventes. Depois, verifiquei as coisas que restavam. Entre elas, havia um cajado mágico que eu podia usar. As botas de neve são equipamento para o frio, e as suas vantagens são óbvias. Havia também um kit médico que podia tratar febre e constipações, o que era muito útil. Depois de confirmar que não havia mais nada por perto, desmontei o baú de bronze e obtive 5 peças de cobre. Depois, fui para fora da mina. A Liu Muxue disse-me que eles tinham recolhido 112 pedaços de carvão nas redondezas. Dava para muito tempo. Sorri e olhei para Liu Muxue, que tremia de frio. Entreguei-lhe as botas de neve. A Liu Muxue olhou para mim com gratidão. Mas as pernas dela estavam tão geladas que até para trocar de sapatos era difícil. Então, decidi calçá-la eu mesmo. Depois, peguei-lhe ao colo e levei-a de volta para o território.
A Liu Muxue ficou corada o tempo todo, mas não disse nada. De volta ao território, dei primeiro uma vista de olhos aos recursos. Depois, mandei o Da Zhuang e o Er Zhuang construir a serração. O San Zhuang ficou a construir o mercado. Já o Si Zhuang construiu um pequeno abrigo para a Helena viver. Depois de terminarem tudo isto, eles podiam descansar e comer. Depois, eu e a Liu Mushu fomos para a cabana do Lorde. Primeiro, deixei a Liu Mushu descansar um pouco. Enquanto isso eu construí um fogão simples. Depois, comecei a cozinhar a carne de cobra que tinha obtido. Entretanto, lá fora, começava a escurecer. A temperatura também começou a descer drasticamente. A temperatura exterior atingiu uns espantosos 50 graus Celsius negativos. Mesmo dentro de casa, com a lareira acesa, a temperatura era de apenas 16 graus Celsius negativos. Mas, felizmente, o Da Zhuang e os outros terminaram o trabalho de construção a tempo. Depois, voltei para dentro da cabana do Lorde. Disse ao Da Zhuang e aos outros que estava muito satisfeito com o desempenho deles hoje. Como recompensa, podiam deliciar-se com este caldeirão de sopa de cobra à vontade. Ao verem que era carne, o Da Zhuang e os outros ficaram extremamente entusiasmados. Enquanto comiam, juravam que iriam trabalhar arduamente para retribuir ao Senhor Lorde. Ao mesmo tempo, o nível de afeição deles aumentou. Todos ultrapassaram os 80. Depois, olhei para a Helena, que tinha um nível de fome de 50. Perguntei-lhe se comia carne crua ou cozinhada. Carne crua, respeitável Senhor Lorde. Acenei com a cabeça, peguei em 2 pedaços de carne de cobra e preparei-me para os dar a Helena. Mas, depois de pensar um pouco, voltei a pousá-los. Troquei-os por 2 pedaços de carne de lobo e entreguei-lhes. A afeição da Helena aumentou instantaneamente. No entanto, o seu nível de fome apenas subiu 10 pontos, chegando a 60. Franze a testa. Não atingir o estado de saciedade por muito tempo pode diminuir a lealdade. Além disso, a Helena, como minha principal força de combate, é muito útil. Por isso, decidi dar-lhe mais 4 pedaços, elevando seu nível de fome para 80. Contudo, o grande apetite da Helena também me fez suspirar. E eu ainda tinha na minha posse um pergaminho de recrutamento ainda mais poderoso, Cavaleiro do Lobo de Gelo. Não pude deixar de pensar, parece que a partir de amanhã, também terei de arranjar forma de obter mais comida. Como era de noite, não era possível trabalhar nem sair para explorar. Por isso, abri a interface de chat mundial, para ver como os outros sobreviventes se estavam a sair. No entanto, a situação não era muito boa. Havia muitas notícias de mortes e relatos tristes de outros sobreviventes. Mas alguns jogadores também partilharam as suas experiências. Por exemplo, dar prioridade à construção da cabana do Lorde e a melhorar a fogueira. Outra dica era que se é invencível dentro do território, podendo-se evitar ataques de monstros, e assim por diante. Depois de pensar um pouco, também escrevi: a temperatura mínima à noite chegará aos menos 60 graus Celsius. Se não tiverem tempo de construir a cabana do Lorde, podem primeiro construir um abrigo simples, com tábuas de madeira e pedras. Isso deve ser suficiente para aguentar as baixas temperaturas da primeira noite. Depois, fui ao canal da região. Segundo a descrição do sistema, esta era uma área quadrada de 500 por 500 km. Além disso, também se podia ver o nome da região atual, região 174, e o número de pessoas online, 38.224 de um total de 40.173. Quanto ao conteúdo das mensagens, descobri que a maioria das pessoas era de cidades vizinhas, no mundo original. Parece que a travessia juntou aleatoriamente pessoas de várias cidades adjacentes. Depois, havia todo tipo de pedidos de ajuda, partilhas e informações de trocas. Vim ao mercado para trocar por alguns mantimentos. Uma informação sobre a venda de um livro de habilidade de mago, a armadura de gelo, atraiu-me instantaneamente. A armadura de gelo pode aumentar o valor da armadura de um aliado por um certo período de tempo. Embora o consumo base de poder espiritual seja bastante elevado, tornando-a uma habilidade inútil. Mas para mim, basta combiná-la com o poder eterno para tornar o escudo permanente, o que a torna uma habilidade divina. O problema é que o preço de 50 unidades de comida era demasiado alto. Mas a outra pessoa indicou que se podia negociar, por isso decidi mandar uma mensagem privada para perguntar: amigo, 10 unidades de comida pelo livro de habilidade armadura de gelo, trocas ou não? Disse para negociares, não para me assaltares. Querer trocar um livro de habilidade por 10 unidades de comida? Por que não vais antes roubar? Sei que estás com pressa, mas tem calma. E se eu te disser que esta não é comida comum, mas sim carne? O quê? Já conseguiste arranjar carne tão depressa? Enviei-lhe a informação do item. A pessoa respondeu imediatamente: pelo menos 40 unidades de comida, ou seja, 8 pedaços de carne de cobra. Caso contrário, não há negócio. Rime com desdém. No máximo 3 pedaços de carne de cobra. Além disso, a armadura de gelo é apenas uma habilidade de fase inicial, e a sua taxa de obtenção não é assim tão baixa. Depois de amanhã, mesmo que queiras trocá-la por comida, não vais conseguir.
A pessoa ouviu, hesitou por um momento e disse, está bem. 3 pedaços de carne de cobra, que sejam. Se comermos com moderação, chega para minha família aguentar mais um dia. Ao ver isto, o meu olhar mudou ligeiramente. Que tal isto? Muda para 20 unidades de comida. E eu acrescento mais 5 pães. A outra pessoa concordou de bom grado. E assim, consegui obter o tal livro de habilidade. Armadura de gelo. Consome uma certa quantidade de poder espiritual para aumentar a própria armadura, ou a de um aliado num valor igual ao espírito multiplicado por 0,6. Duração, 30 segundos. A minha força espiritual atual é de 8. O que significa que pode aumentar a armadura em 5 pontos. No segundo seguinte, juntamente com a notificação de que a armadura de gelo foi lançada com sucesso. O sistema notificou novamente que o talento Poder Eterno foi ativado. Esta habilidade tornou-se permanente. Armadura aumentada permanentemente em 5 pontos. Fiquei radiante, agora a minha armadura atingiu os 15 pontos. 3级以下怪物的攻击甚至都没办法对我造成伤害。 Depois, apliquei também uma camada de armadura de gelo em Liu Muxue. Ao mesmo tempo, Liu Muxue, através do canal de chat, ficou a par da situação atual dos outros sobreviventes. Só agora é que ela percebeu, nem toda a gente é como ela, que já vive numa cabana de Lorde quentinha. Depois, ela olhou para mim e disse, obrigada, Xing. Se não fosses tu, eu talvez já tivesse morrido congelada lá fora. Não te preocupes. Já que fomos postos no mesmo grupo, temos de nos ajudar mutuamente para sobrevivermos melhor neste mundo. Ajudar-te é também ajudar-me a mim mesmo. Vou adaptar-me a este mundo o mais depressa possível para não te atrasar. Depois, desejei-lhe boa noite. E separamo-nos para ir dormir. Nesse momento, alguém adicionou de repente a Liu Muxue como amiga. Era a mãe da Liu Muxue. E de seguida, um convite para uma videochamada. A Liu Muxue hesitou por um momento e depois aceitou. Mal atendeu, ouviu a sua mãe Bi Yunlan a perguntar. Xue, tens aí comida a mais? Dá-nos alguma, nem imaginas como estamos. Eu, os teus 2 irmãos mais novos e o teu pai, estamos numa situação terrível. Aquela caixa só tinha um cadinho de comida. Não chegou sequer para uma refeição para o Dabao e o Xiaobao. Depois de ouvir aquilo durante um bom bocado, um sorriso amargo formou-se nos lábios da Liu Muxue. Era exatamente como no planeta azul. Os pais dela não se preocupavam se ela estava viva ou morta. Ligavam-lhe diretamente para pedir comida. Lembrou-se de quando estava no planeta azul e de como os pais a tinham tentado forçar a casar com aquele tal chefe da máfia. Felizmente, o tal chefe morreu antes do casamento. Agora, ao vir para este outro mundo, tinha finalmente escapado daquela família de pesadelo. Então, ela disse que também não tinha comida a mais, mas, nesse momento, o pai da Liu Muxue questionou-a. Xue, estás a tentar enganar-nos? Já estás a viver numa casa e disse que não tens comida? E esse casaco de pele que tens vestido, onde o arranjaste? De seguida, ouviu-se a voz de uma criança ao lado. Papá, mamã, a pele que a mana tem vestida é de lobo. A mana já matou um lobo, ela tem carne. Ah, sua desgraçada, ainda tens a coragem de me mentir? Tens carne e não a queres partilhar com a tua família, é isso? Sua ingrata, depois de eu te criar durante tantos anos, perante as acusações da sua família, a Liu Muxue, com lágrimas nos olhos, ficou sem saber o que fazer. A mãe dela foi ainda mais longe. E agora fazes-te de vítima? Nós é que passamos fome o dia todo, e não nos estamos a fazer de coitadinhos. Liu Muxue, estou a ver que já ganhaste asas. Mas, nesse momento, eu apareci de repente ao lado da Liu Muxue. 2 velhos inúteis, o que é que estão aí a palrar? Quem és tu? Estou a falar com a minha filha, que direito tens tu de temeres? Não precisas de saber quem eu sou. Quanto ao direito, pelo simples facto de que fui eu que matei o lobo, e a carne também é minha. Se ainda a querem, só podem estar a sonhar. Não vos dou nenhuma migalha de pão. Tem mãos e pés. Não sabem usá-los para arranjar comida? Venha aqui sugar o sangue da vossa filha. Não tem vergonha? Depois, dei-lhes uma grande descompostura. Logo a seguir, fiz sinal a Liu Muxue para desligar a videochamada. O mundo ficou subitamente em silêncio. A Liu Muxue estava visivelmente abalada, com alguma dificuldade em controlar as suas emoções. Mas, mesmo assim, disse-me. A Xing, obrigada por me teres tirado desta situação. Não foi nada, cunhada. Aqueles tipos querem as coisas sem trabalhar para elas. Tirar meus mantimentos? Nem pensar. E tu também tens de te lembrar, seja quem for que te peça comida ou outros recursos, não podes dar. Se houver uma primeira vez, haverá uma segunda. Depois, vão exigir-te coisas sem parar. Entendes? A Liu Muxue sabia que, depois de chegar a este mundo, o céu já lhe tinha dado a oportunidade de se livrar da sua família de origem e de recomeçar de novo, bem à sua frente. Por isso, ela acenou solenemente com a cabeça e disse: Vou fazer isso a Xing. De repente lembrou-se de algo. A Liu Muxue foi até o fogão e trouxe um pequeno balde de água quente. Depois disse-me:
Ah, Xing, vi que os teus pés estão um pouco vermelhos do frio. Deixa-me lavar-tos com água quente. Entretanto, o pai e a mãe da Liu estavam furiosos. Mas o pai da Liu lembrou-se de repente, e achou que eu lhe parecia familiar. A mãe da Liu pensou um pouco, e finalmente reconheceu-me. Antes, nós forçamos a Liu Muxue a casar com o chefe da máfia, o Chen Jiang. E aquele miúdo é apenas um motorista do Chen Jiang, aquele que conduzia especificamente para Liu Muxue. Ao saber que eu era apenas um motorista, o pai da Liu deu um sorriso frio, e teve uma ideia. Há pouco ele tinha visto no ecrã que o Fang Long, da Sociedade dos Três Heróis da cidade deles, estava a reunir os seus homens. E o Fang Longsha foi um dos pretendentes obcecados da Liu Muxue. Ele podia perfeitamente contactar o Fang Longsha, pedir-lhe ajuda e aproveitar a oportunidade para me eliminar. Chegou o segundo dia. Atenção a todos os sobreviventes. Passaram a primeira noite da Era do Gelo. Período de proteção de novato restante, 4 dias e 22 horas. Fui ver o canal de chat. Descobri que o número de pessoas online tinha diminuído em mais de 1000. Não pensei muito nisso e mandei o da Zhuang e os outros continuarem a melhorar a cabana dos polares, bem como a construir outros edifícios. De seguida, peguei no pergaminho de invocação do Cavaleiro do Lobo de Gelo e usei-o. Num instante, um cavaleiro montado num enorme lobo de guerra apareceu à minha frente. Ação, o Cavaleiro do Lobo de Gelo, ao seu dispor. Verifiquei o painel de atributos do Asan. Descobri que para além do Asan, o seu lobo também era de nível 10. Esta invocação foi um 2 em 1, negócio incrível. Assenti, e juntamente com os outros, apliquei ao Asan o feitiço de armadura de gelo e o feitiço de cura de gelo. Armadura de escamas e fúria dos serpentídeos, num total de 4 buffs permanentes. O Asan ficou imediatamente espantado. O senhor é o Lorde mais poderoso que alguma vez conheci. A ação deseja oferecer-lhe a sua lealdade. Ajudaste o membro do território Asan a aumentar o seu poder. Lealdade aumentada. Lealdade atual, 80. Sorri, satisfeito. O poder eterno é realmente muito útil. Depois disse ao Asan que a sua primeira tarefa era uma missão de exploração. Ir na direção nordeste do acampamento. E marcar todos os pontos de recursos ou criaturas selvagens que encontrasse pelo caminho. Quando o alcance da exploração atingir 10 km, regressa para me apresentar um relatório. Às suas ordens, meu lorde. Entretanto, a cabana dos polares também subiu para o nível 2. Agora podia invocar 8 polares. Gastei novamente comida para invocar os polares. E dei-lhes os nomes de Wu Zhuang, Liu Zhuang, Qi Zhuang e Ba Zhuang. De seguida, continuei a atribuir-lhes as tarefas de recolher pedra e madeira, bem como de construção. Depois disso, levei a Liu Muxue para junto do mercado. Preparava-me para vender alguns mantimentos em troca de outras coisas úteis. Primeiro, pus a carne de lobo à venda. Apenas para troca por equipamento, armas e livros de habilidades. E o aparecimento da carne causou imediatamente um frenesim entre os outros sobreviventes. Ao mesmo tempo, inúmeras pessoas enviaram-me mensagens privadas. Ofereciam madeira, pedra e até pequenas quantidades de ferro. Eu, por outro lado, lembrei-lhes cordialmente que os recursos básicos são o alicerce da sobrevivência, e não devem ser vendidos de ânimo leve. Alguns dos sobreviventes ouviram meu conselho e desistiram da troca. Mas outra parte insistiu em fazer a troca. A razão era que estavam prestes a morrer à fome. Quem aqui ainda está a pensar no desenvolvimento futuro? Eu também não recusei. No entanto, a minha reserva de carne de lobo não era grande. Por isso, não tencionava comprar pedras e madeira comuns. Mas podia, para já, trocar por algum ferro. Confirmar a troca e depois construir a forja. A forja pode criar equipamentos simples, como lanças de pedra e machados de pedra. Os outros equipamentos necessitam de projetos. Mas, de momento, os sobreviventes tinham muito pouco ferro. No máximo, tinham apenas 2 ou 3 peças. Trocar uma porção de carne de lobo por 2 de ferro seria sem dúvida um mau negócio. Então perguntei ao sistema se era possível dividir a carne de lobo em porções mais pequenas. O sistema informou que uma porção de carne de lobo equivale a 1 kg. Pode ser dividida num máximo de 10 porções pequenas de carne de lobo, ou seja, 100 gramas por porção. De imediato, dividi a carne de lobo em 50 porções. Depois, alterei as condições da troca para uma porção de carne de lobo por 2 peças de ferro. Num instante, obtive uma grande quantidade de recursos. De seguida, verifiquei os recursos do território. Estes recursos já eram suficientes para construir a alfaiataria e a forja. E enquanto os outros sobreviventes ainda andavam a explorar, o meu território já estava a ganhar forma, e pode-se dizer que o progresso era muito rápido. A seguir, bastava manter o ritmo de desenvolvimento. Não demoraria muito para poder subir o nível do território e construir edifícios de nível superior. Só se pode dizer que o futuro é promissor. Depois, dei umas indicações a Liu Muxue sobre como lutar. Mas, nesse momento, o sistema emitiu um aviso repentino. Um membro do teu território, Asan, está a ser atacado. Senti um aperto no coração.
O Hassan já é um cavaleiro de nível 10. Com o apoio do lobo do gelo que monta, abaixo do primeiro escalão basicamente não tem adversário. Ser atacado significava que o Hassan tinha encontrado um inimigo poderoso. Ao meu lado, Liu Mushui também recebeu o aviso, e a preocupação surgiu-lhe imediatamente nos olhos. Eu, por minha vez, confortei-a. O Hassan tem 4 status permanentes. Desde que não seja derrotado com um só golpe, com a sua habilidade, sobreviver não será um problema. E, de fato, passados alguns minutos não recebi nenhuma mensagem da morte do Hassan. Logo a seguir, vi o Hassan regressar à entrada do acampamento num estado lastimável. Peguei imediatamente na minha Barret, avancei e perguntei-lhe o que se tinha passado. O Hassan pediu desculpa imediatamente, e depois explicou. A cerca de 3 quilômetros do acampamento, encontramos um poderoso urso da neve furioso. Aquele urso furioso também lança eletricidade. Nem eu nem a Lindong fomos páreo para um único golpe daquele urso. Se o senhor não nos tivesse fortalecido de antemão, provavelmente não teríamos conseguido voltar. Ele estima que apenas um cavaleiro de 2º nível o conseguiria derrotar. Ao ouvir isto, pensei por um momento. Depois, restaurei a condição dos dois e disse: Hassan, leva-me lá para eu dar uma vista de olhos. Aquele urso furioso das neves está a apenas 3 quilômetros do nosso acampamento. Isto tira-me o sono. Tenho de ir primeiro observar a força dele. Claro que estou confiante, com a Barret que tenho nas mãos. Monstros abaixo do nível 20 basicamente não são meus adversários. Então, meia hora depois, chegamos a uma gruta no sopé de uma montanha de neve. O sistema notificou imediatamente. Chegou ao covil do urso furioso das neves. Lá dentro vive uma criatura poderosa, é extremamente perigoso. Por favor, aproxime-se com cuidado. Senhor, quer que eu o vá atrair para fora? Se for cuidadoso, não terei problemas em fugir dele. Eu assenti com a cabeça. Pouco depois, senti o chão a começar a tremer. No segundo seguinte, um colosso de pelo menos 8 metros de altura irrompeu de repente de dentro da gruta. Um rugido aterrador ecoou instantaneamente por toda a planície de neve. Urso Furioso das Neves, criatura de elite de 2º nível, nível 15. Vida, 4080, ataque, 347. Habilidade 1, golpe de pata. Aplica um efeito de repelão de 100% em inimigos com força inferior à sua. Habilidade 2, rugido selvagem. Emite uma onda sonora aterradora, que deixa os inimigos num raio de 30 metros atordoados durante 3 segundos. Habilidade 3, golpe relâmpago. Invoca o poder do trovão para infligir 130% de dano de atributo elétrico aos inimigos num raio de 20 metros. E aplica um estado de paralisia de 1 segundo. Fiquei surpreendido. A julgar apenas por estas 3 habilidades, a força deste urso furioso já se aproximava da de um monstro de nível 20. Mas não entrei em pânico, em vez disso analisei a situação com calma. Ele tem 4.000 de vida. Com a minha Barret, preciso de pelo menos 5 tiros para acabar com ele. Neste momento estou a 500 metros do urso. A velocidade do urso furioso, ele demorará pelo menos 10 segundos a chegar até mim. E a Barret tem um intervalo de ataque de 2 segundos. 10 segundos são suficientes para eu fazer 5 disparos. Por isso levantei a Barret e disparei na direção do urso furioso das neves. Instantaneamente, um dano aterrador de 872 surgiu a flutuar sobre o urso furioso das neves, sem que ele sangrasse. E, por perder o equilíbrio, caiu diretamente no chão. Mas eu não parei, e disparei outra vez. E desta vez, o dano foi de uns impressionantes 1234. Tinha ativado o efeito especial da Barret que ignora a armadura. Levar com 2 tiros consecutivos fez com que o urso explosivo da neve ficasse com uma vontade imensa de me matar. Levantou-se de novo e atirou-se a mim, e eu disparei mais um tiro. Mas, surpreendentemente, ele desviou-se deste. Não consegui evitar praguejar contra a minha pontaria de lixo. Como é que consegui falhar isto? Nessa altura, o urso explosivo da neve ainda tinha 1974 pontos de vida. Ao mesmo tempo, calculando a distância entre mim e o urso explosivo da neve, só me restavam 2 oportunidades para disparar. Mas, nesse momento, eu estava estranhamente calmo. E então, disparei. Mais 893 de dano. Neste momento, o urso explosivo da neve estava a 100 metros de mim. E a mim também só me restava uma última oportunidade para disparar. O momento decisivo era agora. Num instante, ouviu-se o tiro. Um dano assustador, de 1574 pontos, flutuou diretamente da cabeça do urso explosivo da neve. O último golpe não só acertou, como também ativou o efeito de tiro na cabeça. Anúncio do sistema: abateste com sucesso o urso explosivo da neve de nível 15. 越级杀怪. Abate de monstro de nível superior. Ganhos de 350 pontos de experiência multiplicados por 400%. Total de 1.400 pontos de experiência. O teu nível aumentou. Nível atual, 3. Fiquei radiante, subi logo 2 níveis de uma vez.
Mas a voz do sistema ainda não tinha terminado. Por abateres o urso explosivo da neve, OBTE acento agudo NS como espólio. Coração de força primário, vezes 1. Coração de força primário, item de avanço. Permite que um sobrevivente ou membro do território que tenha atingido o nível 10 conclua o avanço para se tornar uma criatura de segundo grau. Após o avanço, todos os atributos aumentam 100%. Obtens cristal elemental primário, vezes 8. Cristal elemental primário. Um cristal que contém o poder dos elementos. Pode ser usado para construir edifícios mágicos primários ou como material de alquimia. Parabéns por seres o primeiro sobrevivente de todo o servidor a abater uma criatura de elite. Recebes como recompensa de primeiro abate, planta da torre de setas elementar primária, vezes 1. Pergaminho de recrutamento de druida da tundra, vezes 1. Ao mesmo tempo, o sistema anunciou novamente. Ilana e Hassan ficaram impressionados com a tua formidável proeza em combate. Lealdade aumentada. Eu sorri e atirei aquele coração de força primário ao Hassan. Senhor Lorde, um coração de força tão precioso, pode mesmo dá-lo a mim? Hassan, nesta missão, já provaste a tua bravura e astúcia. Acho que és digno de possuir um poder ainda maior. Hassan ficou instantaneamente com os olhos cheios de lágrimas de emoção. Estou disposto a dar a minha vida pelo meu senhor. Notificação do sistema. Hassan foi comovido pelas tuas ações. A lealdade aumentou. Lealdade atual, 95. Atingiu um nível em que sacrificaria a própria vida. Ao mesmo tempo, quando Hassan usou o cristal de poder, a aura de poder que emanava dele atingiu instantaneamente um nível aterrador. Notificação do sistema. O membro do teu território, Hassan, completou a sua ascensão. Todos os atributos aumentaram 100%. Dei uma vista de olhos rápida ao painel do Hassan após a sua ascensão. Depois olhei para Ilena e disse: Ilena, continua a dar o teu melhor. Quando chegares ao nível 10 também vou encontrar um coração de poder para ti. Para que possas ascender ao segundo nível. Agradeço a generosidade do meu senhor. Eu, Ilena, estou disposta a dar tudo de mim pelo meu senhor. Notificação do sistema. Ilena foi comovida pelas tuas palavras. A lealdade aumentou, lealdade atual 85. Eu sorri e olhei para o pergaminho de recrutamento que o sistema me deu. Pergaminho de recrutamento de druida da tundra. Através deste pergaminho, podes invocar um druida de elite de nível 15, um monstro de elite de nível 15, só posso dizer que isto é demasiado forte. Depois, havia outro projeto de torre de flechas elemental básica. Permite construir uma torre de defesa, com um alcance de 600 metros no território. Poder de ataque, 213. Intervalo de ataque, 1 a cada 2,5 segundos. Uau, só posso dizer que isto é outra arma mortífera. Mais de 200 pontos de poder de ataque. Com apenas uma flecha, podia matar instantaneamente uma criatura de nível 5 como a Ilena. Mesmo o Hassan, antes da sua ascensão, sob um alcance de 600 metros, provavelmente seria abatido a tiro antes mesmo de chegar à base da torre. De seguida, olhei para o corpo do urso explosivo e escolhi desmontá-lo, ganhando instantaneamente mais de 1000 pedaços de carne de urso de qualidade azul. E também itens como pele de urso, bilis de urso, etc. O que me deixou mais feliz foi que, ao comer a carne de urso pela primeira vez, a força e a constituição aumentavam 2 pontos cada. Para uma classe de guerreiro, isto significa mais 4 pontos de poder de ataque e 40 pontos de vida, além de um aumento de 1 ponto de armadura. Além disso, a comida é o que os sobreviventes mais precisam agora. Se a usasse para trocar, acredito que isto vai desencadear uma corrida. E isto é uma fortuna imensa. Depois de contar os despojos, olhei para a gruta do urso da tempestade de neve. O Hassan voluntariou-se para entrar primeiro e investigar. Assenti. Pouco depois, o Hassan saiu e disse que não havia perigo lá dentro, mas que havia um objeto especial. Fiquei um pouco surpreendido e entrei na gruta. E vi que lá dentro estava uma pequena cria de urso branco, recém-nascida. Era na verdade uma cria de urso da tempestade de neve que controlava o poder do relâmpago. Quis fazer-lhe uma festa, mas apanhei logo um choque e ainda perdi 1 ponto de vida. Apanhei um susto e o sistema mostrou uma nova mensagem. Detetada criatura selvagem domesticável. Cria de urso da tempestade de neve. Deseja domesticá-la e recrutá-la para o seu território? Depois de domesticar uma criatura selvagem, é necessário fornecer-lhe comida. Só depois de crescer é que terá o poder de combate correspondente. Escolhi aceitar e o recrutamento foi um sucesso imediato. O sistema também indicou que lhe podia dar um nome. Pensei um pouco e decidi chamar-lhe Volibear. Entretanto, Alium Ushue, toda contente, pegou no Volibear ao colo. Eu ia mesmo a avisá-la que o bicho dava choques. Mas Alium Ushue riu-se e disse que não apanhou nenhum choque. Fiquei sem palavras. Esta cria de urso, escolhe a quem dar choquezé. E, ao lado do covil do urso, havia também um baú de prata que não estava trancado. Fiquei logo com a respiração ofegante. Neste mundo, os baús do tesouro, do mais baixo ao mais alto, dividem-se em bronze,
prata, ouro e baús da lua brilhante. Os baús da lua brilhante, os de nível mais alto, podem até conter equipamento lendário. E mesmo um baú de prata. Na minha vida passada, quando jogava o jogo, só consegui um por acaso depois de sobreviver durante 10 dias. E encontrar um agora, só posso dizer que é de uma importância enorme. Eu abri o... Parabéns, obteve o livro de habilidade, Robô Mark GZ. Braçadeiras de ferro negro, 1. Kits médicos, 5. Pacote de recursos pequeno, 1. Mitril, 5. Olhei para aquele livro de habilidade e fiquei logo radiante. Porque era um livro de uma habilidade divina de início de jogo para o mecânico de ferro frio, e valia uma fortuna. Livro de habilidade, Robô Mark. Livro de habilidade exclusivo para o mecânico de ferro frio. Consome materiais e pontos de força mecânica para invocar um Robô Mark que herda 120% dos atributos do sobrevivente. A duração do robô é de 180 segundos. Quanto ao equipamento, é uma manopla que aumenta o alcance de ataque. Dá-me mesmo jeito. Depois de usar o pacote de recursos pequeno, pode-se obter uma certa quantidade de pedra, madeira e ferro. Model. O mitril é um metal precioso que pode ser usado para forjar equipamentos ou construções de alto nível. Depois, voltei para o território e verifiquei os mantimentos. Só posso dizer que os mantimentos eram bastante abundantes. De seguida, continuei a organizar o da Zhuang e os outros para construírem e recolherem recursos. Logo depois, fui com a Liu Muxue para a cabana do Lorde. Desde a última vez que ajudei a Liu Muxue a resolver a situação com os pais dela, a nossa relação melhorou bastante. No entanto, apesar do clima romântico por um momento, não demos o passo seguinte. Preferi acalmar-me um pouco, fui até ao mercado e abri a interface de trocas. Ia vender um lote de mantimentos para resolver primeiro o desenvolvimento do território. Abri o canal do mundo e, como sempre, estava cheio de más notícias. Mas também havia quem partilhasse guias e estratégias. Diziam que tinham encontrado um grupo de pessoas de máscara que eram extremamente ferozes, e alertavam os outros para não se aproximarem. Nesse momento, instalou-se de repente uma agitação no canal de chat. O Fang Long da Guilda dos Três Heróis tinha começado a vender comida outra vez. 100 gramas de carne de animal por 100 de madeira ou 50 de pedra. Armas e equipamento tinham prioridade. Quem tiver materiais a mais, vá depressa trocar. Ao ver isto, alguns ficaram entusiasmados, enquanto outros se queixaram de que o preço era demasiado alto. Eu abanei a cabeça. O preço era realmente caro. Era o equivalente a esgotar todos os recursos de um acampamento. Embora a comida trocada pudesse restaurar alguma saciedade, por falta de recursos, o desenvolvimento ficaria limitado, e as coisas a seguir iam correr mal. Então, também dividi a carne de urso em porções mais pequenas, e coloquei-as à venda. E indiquei que era carne que aumentava os atributos. Claro que os recursos que eu pedia eram muito mais baratos do que os do Fang Long. Malta, vão depressa ver o mercado. Há alguém a vender carne de urso que aumenta os atributos. Assim que a carne de urso foi posta à venda, foi rapidamente notada. E atraiu imediatamente uma multidão de curiosos. Um sobrevivente chamado Yang Lin disse, ainda mais entusiasmado, troquei 50 de pedra diretamente por um pedaço inteiro de carne de urso. É o suficiente para toda a minha família aumentar os atributos. Meu Deus! E esta notícia fez com que o canal de chat entrasse em modo de loucura. Houve até quem publicasse a informação sobre a carne de urso no canal do mundo, fazendo com que os sobreviventes que não estavam na área 174 ficassem cheios de inveja. Ao mesmo tempo, o meu ecrã foi inundado com mensagens de troca frenéticas. Em apenas alguns minutos, consegui 5.400 unidades de madeira e 3.200 de pedra. E também 342 de ferro e 43 cristais elementais primários, além de um projeto verde 20 de mitril. E, no total, eu só dei 215 pedaços inteiros de carne de urso. E ainda tinha uns bons 1000 pedaços de carne de urso na mochila. Fiquei radiante. Com esses materiais posso melhorar totalmente a cabana mais importante do meu acampamento, a cabana do Senhor da Fogueira, e também melhorar completamente a cabana do Povo Polar. Posso até construir a torre de setas elementar básica, uma arma mortífera. Isto aumentará imensamente a capacidade defensiva do meu território. Então, chamei apressadamente o Da Kuang e os outros para começar a distribuir tarefas. Entretanto, depois de eu me ausentar por um bocado e parar de vender carne de urso, os sobreviventes da área 174 entraram imediatamente em pânico. Alguns preocuparam-se, pensando que eu já tinha vendido tudo. Outros arrependeram-se por terem esperado que eu baixasse um pouco o preço para comprar. No fim, esgotou. Vendo isto, alguém comentou sarcasticamente: bando de idiotas, ainda espera que os outros baixem o preço. Nem sequer veem que tipo de carne é esta. Itens que aumentam atributos são sempre um bem valioso, não importa quando. Além disso, o preço do grande Kaoxing já era muito justo. O preço do Fang Long, isso sim, é de matar. Comprar uma vez é o equivalente a ir à falência. Uma nova venda apareceu de repente. Ninguém esperava que esta mensagem recebesse uma resposta imediata de Fang Long. Alguém se atreve a dizer que a minha carne é cara? Neste mundo, para evitar que vocês passem fome,
Eu coloco a minha comida preciosa à venda, e vocês ainda têm a coragem de dizer que é caro? O canal de chat ficou em silêncio de repente. A maioria das pessoas aqui é de Hong Kong. E todos conhecem a reputação temível da Associação dos Três Heróis. É uma organização criminosa famosa e muito difícil de provocar. Ponham-se todos na linha. Vejam bem quem é que manda nesta área. De agora em diante, quem quiser negociar nesta área terá de ter a nossa autorização. Caso contrário, vão ver o que vos acontece. Fanglong, estás a ser demasiado tirano. Vendes as tuas coisas tão caras e ainda por cima não deixas os outros vender? Tens toda a razão, somos mesmo assim tiranos. Pensas que a nossa Associação dos Três Heróis é pera doce? Vou vos dizer uma coisa. Nesta área, a nossa Associação dos Três Heróis tem centenas de irmãos. Mais tarde ou mais cedo vamos acabar por nos encontrar. É melhor pensarem bem nas consequências de fazerem isto. Ao mesmo tempo, um por um, os membros da Associação dos Três Heróis apareceram para apoiar Fanglong. Vendo isto, os outros sobreviventes empalideceram e não se atreveram a dizer mais nada. Nesse momento, eu tinha finalmente terminado de organizar o trabalho. 回来看到方龙居然禁止其他人交易的聊天内容，瞬间懵了。 Mas eu ri-me friamente e disse, meus caros, pessoal, já não tenho muita carne de urso. Não posso continuar a fazer trocas em grande escala. No entanto, se encontrarem alguma coisa interessante, se tiverem projetos, equipamento ou livros de habilidades, podem mandar-me mensagem privada. Continuo a comprar. Estas palavras reacenderam a esperança nos corações dos sobreviventes que não tinham conseguido nada. Eu, por outro lado, olhei para as reservas de recursos do meu território. Só posso dizer que todos os recursos atingiram uma quantidade assustadora. Este número de recursos era algo que, mesmo quando eu jogava no telemóvel, levaria cerca de 20 dias a acumular. Nesse momento, Liu Mushui lembrou-me. Xing, eu já tive contato com aquele Fanglong. Ele é um homem muito traiçoeiro e mesquinho. E os métodos dele são cruéis, tens de ter cuidado. Eu assenti com a cabeça, mas não estava nada preocupado. Nesta fase, o confronto entre jogadores resume-se a encontrar o acampamento do adversário e depois lançar um ataque. Mas com os sobreviventes atuais, a terem apenas nível 1 ou 2, é impossível que percorram dezenas ou até centenas de quilômetros para me virem causar problemas. E mesmo que se atrevessem a vir, uma Eleana de nível 5 e um Cavaleiro Lobo do Gelo de nível 10 seriam suficientes para os esmagar completamente. E isto sem falar do druida da tundra glacial que ainda nem invoquei. Mais importante, estou prestes a construir uma arma de destruição massiva, a Torre de Setas Elementar Primária. Nessa altura, nem pensem num só Fanglong, mesmo que a tríade dos heróis viesse toda junta, seria apenas para virem morrer à minha porta. O que mais me preocupa agora é, pelo contrário, a falta de mão de obra. Neste momento, tenho imensos recursos, mas apenas 8 pessoas do Ártico para trabalhar. Mesmo que trabalhassem sem parar, não conseguiriam usar todos os meus recursos na construção. E não converter estes recursos em vantagem seria um desperdício enorme para mim. No entanto, mesmo quando eu estava preocupado com isto, o Hassan, que tinha saído, regressou de repente, e atrás dele, surpreendentemente, trazia 3 mulheres. Meu senhor, tenho uma nova descoberta para lhe reportar. Depois, explicou que estas pessoas eram refugiadas que tinham fugido da cidade do Pico de Gelo. A cidade do Pico de Gelo é uma localidade a milhares de quilômetros de nós, mas foi conquistada pelo exército dos espectros. Estas pessoas conseguiram fugir da cidade do Pico de Gelo com muito custo. Pelo caminho, encontraram uma seita maléfica. Foram salvas pelo Hassan, mas já não tinham para onde ir. O Hassan teve pena delas, e por isso sugeriu-me. O nosso território precisa de mais gente. Por isso, meu senhor, por favor, acolha-nos. A nós que não temos casa. Estamos dispostas a dar tudo por si. 你们会做饭吗？ Está bem. A partir de agora, a tarefa de cozinhar fica a vosso cargo. De seguida, convidei-as para se juntarem a nós. O sistema notificou que o recrutamento foi bem sucedido. Jasmine, Tulipa e Safira juntaram-se ao seu território. A população do território aumentou em 3. Mas, para facilitar a gestão, pensei um pouco e decidi renomeá-las para Flor 1, Flor 2 e Flor 3. Quanto às suas estatísticas, eram todas de nível 1. A única coisa é que o nível de fome delas estava muito baixo. Vão primeiro acender o fogo